Sei que não pode haver coisa tão bela e que os céus e a terra bebem dela, mesmo de noite. Eu sei que nela o fundo não se pode achar. Quarto dia da novena de nosso Pai São João da Cruz. Quando nós falamos de São João da Cruz, nós logo também temos presente no nosso pensamento o Monte Carmelo, um desenho que ele também fez inspirado na Bíblia, no Monte Bíblico do Carmelo, onde Elias esteve, mas também como que desenhando aquilo que era a sua experiência, a sua proposta espiritual, ele desenha um monte no qual todos devem subir, e no cume do monte está somente a honra e a glória de Deus. Então, neste desenho, neste pequeno desenho que São João da Cruz fez, ele coloca diante dos nossos olhos, como um professor que numa aula vai riscando na lousa, qual é a proposta que ele tem para todos nós. É uma proposta de subida, é uma proposta de ascensão. E o fundamento também bíblico dessa ideia da subida do monte para encontrar-se com Deus, eu particularmente reconheço no livro do Êxodo, no capítulo 19, versículo 20, quando o texto diz assim: que o Senhor desceu no topo da montanha, do Monte Sinai. Descendo no topo da montanha, o Senhor chama Moisés para ir ao seu encontro. E Moisés sobe. É muito bonito e significativo para a espiritualidade carmelitana e são-joanística esta passagem da Bíblia. O Senhor desce na montanha, chama Moisés, Moisés sobe para estar com Deus, para encontrar-se com Deus, para dialogar, como diz Êxodo 33, com Deus face a face, como um homem conversa com seu melhor amigo. Diz o livro do Êxodo, capítulo 33, que assim Moisés se relacionava com Deus no face a face, nessa intimidade com Deus que nós também devemos buscar na nossa vida. E então, partindo desse princípio que Deus desce sobre a montanha, na Bíblia, e chama Moisés, espiritualmente nós podemos, devemos, e como fez João da Cruz, podemos transpor toda essa experiência do Êxodo para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. Deus também nos chama a uma ascensão, a ir ao seu encontro, a subir ao seu encontro. Um subir, um escalar em direção a Deus, que não necessariamente é fazer uma escalada de uma montanha, fisicamente, geograficamente falando, mas é uma ascensão para uma montanha interior. Interiormente nós irmos subindo cada vez mais em direção a Deus, e na nossa vida, mesmo com os pés na planície, com o corpo na planície, nós devemos subir aos pontos mais altos da existência e ali nos encontrarmos com o Senhor, experimentarmos a vivência da sua honra, da sua glória, da sua presença amorosa e da comunhão para a qual Ele nos chama com Ele, comunhão com Deus. Para isso também nos lembra muito São João da Cruz a necessidade de uma determinação, de uma conversão plena para Deus. Para mim poder ir ao encontro de Deus, eu tenho que me decidir, eu tenho que querer,
Deus não me pega laço e me atrai à sua presença me obrigando. Ele está aí disponível me convidando, mas eu devo buscá-lo. Eu devo ser alguém que procura Deus na vida. Que seria de mim sem Deus? Você já parou para pensar nisso, meu irmão, minha irmã? Que seria de você, que seria de nós sem Deus? Santa Teresinha dizia que se não fosse o amor de Deus misericordioso na sua vida, ela seria a maior pecadora do mundo. Que seria de mim sem Deus? Então nós temos que assumir mesmo que somos carentes, que precisamos de Deus, que Ele é o tudo da nossa vida, que Ele é o sinal maior ou o significado maior da nossa existência, o sentido da vida. Somente Deus, que nos criou do nada, é que no seu amor nos revela a razão de ser da nossa vida, o sentido da nossa existência. Daí a necessidade, então, de uma conversão radical, integral, total para Deus. Temos que procurar concretizar na nossa vida aquilo que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, princípio básico da fé judaico-cristã, que é o amor de Deus acima de todas as coisas. E então ele vai dizer, no primeiro livro da noite, no capítulo 1, parágrafo 2, da necessidade desta orientação da vida em direção a Deus. Ele é a razão maior da existência, não temos outra razão a não ser a vida de comunhão com Deus. E por causa de Deus, a comunhão com os irmãos. E depois, ainda no prólogo do Cântico Espiritual, outra obra grande de São João da Cruz, ele também vai falar desse despertar da pessoa. De repente ela acorda e vê que está desperdiçando a vida. E aí procura Deus com todas as suas forças. Eu diria também que nós temos que fazer isso. Perceber que nada possa nos desviar de Deus, que não desperdicemos a nossa existência, que não passemos nesta vida, como se diz aqui em Minas Gerais, empurrando a vida com a barriga, mas que nós possamos ir realmente com determinação para Deus. E nisso dizia Santa Teresa d'Ávila, uma frase tão conhecida dela, que na existência, na vida espiritual, temos que ter determinada determinação. Buscar Deus como razão maior e única da nossa vida. Diz-nos isso Santa Teresa no Caminho de Perfeição, capítulo 21, parágrafo 2º. Então, que São João da Cruz nos ajude realmente a buscarmos Deus como tudo da nossa vida. E percebemos que tudo o resto é quase nada, que tudo o resto é passageiro. Que São João da Cruz, nosso Pai, o doutor do tudo que é Deus, interceda por todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, continuando nossa meditação, nossa preparação, hoje eu trago para vocês assim, aquilo que São João da Cruz tanto bate sobre a necessidade que cada pessoa tem de, tendo se despertado para Deus e para a necessidade e o caminho que Ele propõe para se unir a Ele, buscando uma recriação interior, né? E ordenando a própria vida para poder unir-se a Ele e santificar-se, portanto, Ele coloca a necessidade que as pessoas têm, em primeiro lugar, de se determinarem a fazer as escolhas certas e com força de vontade. E as escolhas significa escolher as coisas de Deus e não dar espaço, vazão, para tudo aquilo que possa, que talvez anteriormente, numa vida anterior, a pessoa
né? Sem ter a consciência de que foi feito para Deus, do seu caminho novo, realizava sem maiores dramas de consciência. Ou seja, uma vida nova exige da pessoa escolhas muito bem feitas, firmes, não é? E essas escolhas vão no sentido de São João da Cruz também, de saber dizer não a certos costumes, hábitos que se tinha e que depois se vê nitidamente não conformes ao caminho novo de estar sempre na graça de Deus e de poder crescer nessa purificação a ponto de estar pronto e deixar Deus te abraçar, se unir a você. Por isso, ele fala nesse sentido da necessidade que nós temos de saber dizer não aos nossos próprios desejos. Porque a natureza humana naturalmente, ele chama de apetites, os desejos, né? Para dizer de desejos desordenados. Nossos desejos são desordenados, nós buscamos sempre nos satisfazer de tantas coisas, buscamos segurança neles, o gozo, o prazer, sobretudo, né? Vivemos ao ponto de nos escravizarmos, de certa forma, das coisas que nos dão prazer, que nos dão contentamento, que nos dão conforto, etc. Ele diz, é muito importante nesse caminho saber negar, saber dizer não nessas coisas, para não se escravizar por elas, para poder se fortalecer e poder também sentir a graça, que é a liberdade do nosso desejo, e é isso que vai nos dar a possibilidade e a liberdade suficiente para poder não nos prender às coisas e dar acesso justamente a Deus. Vou ler um trecho aqui em que ele fala um pouquinho disso, porque ele trata praticamente o livro inteiro, se dedica no livro da Subida do Monte Carmelo a aprofundar isso, falando em que sentido os apetites, os desejos nossos, eles podem nos causar tanta coisa ruim, nos afastar de Deus, nos fazer cegos, nos escravizar, preguiçosos, etc. E ele diz assim, aqui está. Os desejos, os apetites. Muitas pessoas erram, diz ele, por não mortificarem as suas inclinações e triunfar sobre elas. E se não fizerem isso, jamais atingirão o seu fim. Se quisessem esforçar-se por empregar nessa renúncia dos próprios desejos, sequer a metade do trabalho que têm em seus muitos exercícios, em um mês lucrariam muito mais do que nestes exercícios em muitos anos. Porque assim como é indispensável lavrar a terra para fazê-la frutificar, e sem ser lavrada só produzirá ervas daninhas, também a alma se faz necessário a mortificação dos apetites, ou seja, a capacidade de dizer tantas vezes quanto forem necessárias, não vou fazer isso, porque isso vai me prender. Se ela quiser progredir na virtude. Tudo o que empreender fora disso para conquistar o conhecimento de Deus e de si mesma, ouso dizer, será perdido. Veja a importância que o santo dá à mortificação, à capacidade, à força de vontade também,
e, claro, sempre atento e com a consciência muito viva a respeito dos próprios desejos. Eu não posso estar o tempo todo na minha vida satisfazendo os meus desejos. Ou seja, eu quero isso, vou fazer. Eu quero comer isso, vou comer. Não, é preciso dizer não. E essa negação, portanto, o que ele chama de mortificação dos apetites, isso vai me fazer muito bem, vai me libertar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.